Eu sou a professora Débora Kirneve e nós vamos dar início a mais uma aula de História da Matemática. Nesta aula nós vamos abordar sobre a história do cálculo. Nós já vimos anteriormente sobre a história dos sistemas de numeração, na qual nós descobrimos como que foi a introdução da contagem, como foi o desenvolvimento histórico para se formar as bases. Nós vimos também sobre a história da geometria, da álgebra e dos conjuntos numéricos, vimos sobre as suas trajetórias e as contribuições de diversos matemáticos para esses campos que fazem parte do corpo de conhecimento da matemática. E o cálculo é uma disciplina normalmente tratada no ensino superior, mas que as suas bases são tratadas lá na educação básica. Por exemplo, quando se introduz no 9º ano o ensino de funções, quando se trata com o estabelecimento de relações, quando se estuda, por exemplo, produtos notáveis. Então, são conteúdos que são abordados lá na educação básica, que são base para o cálculo, que é uma disciplina do ensino superior. E o cálculo, ele se desenvolveu durante alguns séculos e ele foi uma grande contribuição para o desenvolvimento da humanidade. Então, hoje em especial, nós vamos tratar da história desse tema, desse conteúdo, e vamos abordar sobre os seus principais aspectos. O cálculo é uma área do conhecimento que trata principalmente dos conceitos de limites, de derivadas e de integrais, e que esses conceitos propiciar o desenvolvimento e o avanço das tecnologias, das construções das cidades, por exemplo, para o avanço das áreas como a engenharia, avanço como em áreas da física, enfim. Grandes das contribuições que nós temos hoje, na atualidade, é devido a essa formalização e essa construção do cálculo que ocorreu aí após o período do século XV, com a busca das resoluções de equações. Então, agora nós vamos ao quadro ver alguns fatos que marcaram esse desenvolvimento. O primeiro é uma ideia lá da antiguidade, na qual já se concebia a ideia de elementos infinitos. Então, nós damos um destaque que lá na Grécia Antiga, o Zenão de Eleia, cerca de 490 a 430 a.C., ele já propunha alguns paradoxos, nas quais tinha-se uma preocupação com elementos infinitesimais. Esses elementos infinitesimais foram uma base para o desenvolvimento do cálculo e também sobre o aspecto de continuidade. Isso era uma oposição aos estudos sobre elementos finitos e discretos, como, por exemplo, assumir valores somente inteiros ou fracionários. E mais tarde, isso deu origem aos estudos dos limites, que é uma das bases, uma das áreas em relação ao cálculo. O Zenon, ele foi um seguidor de Parmênides. Ele era um filósofo grego que viveu no século V a.C. e ele se opunha à concepção pitagórica de associar números inteiros a objetos físicos, porque isso se tornava o universo discreto. Então, ele pensava já em ideias diferentes. Então, em vez de ter valores discretos, nós vamos pensar em medidas que seriam abordadas com elementos infinitos. Então, essa seria a oposição que eles tinham. Nesse caso, essa base para a oposição foi feita com a descoberta das grandezas incomensuráveis. E o que são essas grandezas? São aquelas relações que não podem ser expressas como um número inteiro ou como um número fracionário. E desta forma, essas descobertas revelam grandes estudos verificando, por exemplo, elementos que tinham casas infinitas pós-vírgulas e que poderiam ser muito pequenos. Algumas das descobertas a respeito disso é o que nós destacamos já anteriormente, como a raiz de 2, o número π. Então, eles não tinham essa notação como na atualidade, mas desde esse período da antiguidade, já se tinham estudos nas quais se mostravam que existia a possibilidade de termos infinitas casas decimais pós-vírgulas. Então, isso daí, para aquele período histórico,
da antiguidade era algo não aceitável, até porque eles lidavam bem com frações positivas e com números inteiros. E compreender esse tipo de raciocínio, essa ideia de que existiam infinitas casas pós-vírgulas, era uma contradição para aquilo que eles conheciam, então não havia uma aceitação. Porém, essa ideia por detrás desses números incomensuráveis é que deu base para a ideia de limites, que foi uma das vertentes, uma das bases do nosso estudo do cálculo. Bem, nós vamos agora tratar de um outro marco histórico a respeito disso. Nós temos aqui um destaque para Johannes Kepler e Galileu Galilei. Eles estudaram e também, com seus estudos, eles propiciaram o desenvolvimento do cálculo. O Galileu, ele se dedicou a buscar leis fundamentais para o desenvolvimento da ciência, ou seja, ele queria construir uma base sólida para o desenvolvimento do conhecimento. Nós temos aí na imagem o destaque para o Galileu Galilei. Bem, a respeito disso também, o Kepler, ele estudou as ideias do cálculo aplicadas nas relações de áreas e volumes. Nós entendemos que essas ideias do cálculo, aplicada a essa parte do conhecimento, na atualidade é utilizado associado ao conceito de integração. Então, a integração, se nós pensarmos numa região, numa curva, então nós temos aqui uma curva. E eu tenho uma região entre o eixo e a curva. Se nós pensarmos nas fórmulas usuais para calcular a área dessa região limitada, nós temos aqui uma forma irregular. Então, na atualidade, com as técnicas de integração, é possível calcular a área dessa região. E se nós pensarmos também no espaço tridimensional e nas formas tridimensionais, é possível aplicar as ideias relacionadas com a integração para o cálculo de volume. E veja que Kepler, já lá, alguns séculos atrás, já tratava disso. Então, nessa ideia que ele abordava, ele já tinha noção de que essas áreas e esses volumes eram compostos de uma quantidade infinita de retas ou planos. Então, como que era o conceito? Ele subdividia essa região em pequenas partes e calculava a área dessas pequenas partes e, posteriormente, fazia o agrupamento dessas áreas. Então, era dessa forma que ele conseguia, então, calcular e estimar essas medidas. Então, veja, esses também foram alguns conceitos que também deram origem ao cálculo como ele é tratado na atualidade. E se nós fôssemos resumir esses conceitos, como nós podemos resumir o abordado? Então, temos a seguinte questão, acompanhe comigo. O que seria o cálculo diferencial integral, que é o nosso objeto de estudo hoje a respeito da história da matemática? Então, em resumo, nós podemos entender que o cálculo, ele surgiu do estudo de curvas, e isso nós podemos destacar o período da metade do século XVII, com Descartes. Ele introduziu métodos algébricos à geometria. Nós vimos anteriormente que esses métodos algébricos deu origem à geometria analítica, e por meio desses métodos algébricos, foi possível mostrar que as curvas podem ser representadas por equações. Então, na representação a seguir, nós temos aqui um plano cartesiano, na qual nós temos aqui a indicação do eixo do x e a indicação do eixo do y. E nós temos uma função, que é dada aqui por f de x, que é definida por uma lei de formação que vai dar origem a esta curva. Então, quando nós conseguimos realizar esse processo, nós estamos fazendo o que foi descrito aqui, os métodos algébricos associados à geometria permite que nós representemos curvas por meio de equação. Então, é esse tipo de representação que possibilitou o avanço do cálculo, certo? Nessas relações, nós temos aqui, então, o eixo do x, que representa as abscissas, e o eixo do y, que representa as ordenadas. E nós temos aqui como relacionar os pontos que seriam associados pelo par ordenado xy. E
no caso do cálculo, nós podemos, por exemplo, definir um intervalo, no caso está dado aqui por um ponto A e aqui por um ponto B, e nós podemos então calcular a área dessa região curva, que seria uma medida de superfície. Nós podemos fazer estudos também relacionados com alguns pontos, nas quais nós podemos analisar retas tangentes. E também nós podemos analisar os limites laterais, à direita ou à esquerda, relacionado com determinados pontos em relação a essa curva. Ou seja, nos últimos 200 anos, 180 anos, que o cálculo se desenvolveu, ele propiciou, então, o desenvolvimento da matemática, e em especial das áreas, por meio dos estudos relacionados com os limites, com as derivadas e com as integrais, que são associados com esses estudos a partir das representação gráfica e dos estudos das funções. Bem, agora nós vamos dar continuidade e nós vamos ver o nosso primeiro vídeo. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Bem, nós precisamos inicialmente conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, nós vamos ao quadro neste momento. Então, você está à frente da presidência de uma organização não governamental, ou seja, uma ONG. E ela busca tornar a matemática algo mais próximo da realidade das pessoas. O principal objetivo é disseminar a ideia de que a matemática foi feita por pessoas e para pessoas. Então, a existência dessa ciência justifica-se pela capacidade de resolver problemas e não de criá-los, ok? Então, nós temos aqui essa situação-problema e por meio dessa situação-problema nós vamos pensar nesse contexto da ONG e a partir desse contexto da ONG nós vamos desenvolver as nossas situações-problemas. A primeira situação-problema vai nortear desse contexto e nós temos a seguinte proposta, acompanhe comigo. Você está organizando um evento e o intuito é popularizar 3 conceitos matemáticos importantes de uma vez, ou seja, funções, limites e o conceito de infinito. Para isso, em uma palestra, vocês falarão sobre um caso concreto, ou seja, sobre o comportamento de uma função dada por y igual a 1 sobre x. Então, você vai ter que esclarecer como que seria a representação gráfica dessa função. E neste caso, nós temos, então, que o y é igual a f de x. Com isso, nós temos que explorar a relação de limite, levando-os a refletir sobre o comportamento dos valores de y relacionados com valores de x com domínio no conjunto dos números reais. Então, partindo desse nosso contexto, nós vamos buscar compreender a ideia de limite de uma função associada a um ponto e nós também vamos buscar alguns fatos históricos que justificam o conceito de limite. O que seria o limite? Nós vimos anteriormente a ideia da representação gráfica, de ter uma curva associada a um gráfico e a partir dessa curva nós podemos analisar um determinado ponto. E o limite seria quando nós verificamos, por exemplo, se naquele ponto há a definição da função,
se o valor do limite à direita e o valor do limite à esquerda é válido. Se por meio do limite também nós podemos ver alguns teoremas relacionados com o cálculo, e os estudos de limite também justificam algumas demonstrações associadas com as derivadas e com as integrais. Então, esse vai ser o nosso contexto da nossa primeira situação problema. Bem, nós vamos então agora, antes de resolver essa situação e analisar essa função, nós vamos destacar alguns fatos históricos relacionados com essa ideia de limite. Vamos ao quadro? Primeiro deles, nós vamos voltar ao destaque do Zenão de Eleia, de 450 a.C., e ele foi influenciado por Parmênides, e por meio dessa influência, ele desenvolveu 3 paradoxos. O que são paradoxos? Quando nós temos uma situação na qual nós temos sentenças verdadeiras, elas são sentenças que nós podemos atribuir o valor de verdade, só que nessa atribuição de valor de verdade, elas não podem se coexistir. Então, existe ali uma contradição lógica. Então, o paradoxo, ele caracteriza por isso. Nós temos sentenças que são analisadas e, quando analisadas, elas não podem se coexistir. Então, voltando ao quadro. Nesse caso, eles tinham esses 3 paradoxos e nós tínhamos aqui as possibilidades pudessem ser confirmadas. O primeiro deles é o movimento ao longo de uma linha reta. Ele seria impossível e isso ficou conhecido como o paradoxo da dicotomia. Então, vamos conhecer esse primeiro exemplo de paradoxo. Então, nós vamos ter essa representação e na qual aqui nós temos um segmento de reta, na qual a gente pode subdividir infinitamente. Então, aqui nós temos as primeiras subdivisões. Então, nós tínhamos o segmento e foi subdividido por 1/2, depois por 1/4, depois por 1/8, depois por 1/16, por 1/32, por 1/64. E esse processo pode continuar indefinidamente, ou seja, eu teria a ideia aqui de uma divisão infinita. Se nós pensarmos que se fosse movimentar por esse segmento, então, antes de começar, eu teria que pensar em alcançar o ponto médio, ou seja, essa marcação. Mas, antes de alcançar o ponto médio, eu teria que alcançar o ponto médio do ponto médio. E se eu pensar desta forma, continuar fazendo esse procedimento, eu teria que alcançar o ponto médio do ponto médio novamente. E isso iria gerar um processo infinito, porque nós partimos do pressuposto que ele poderia ser subdividido infinitamente. E qual que seria a contradição? Qual que seria o paradoxo? Que se eu fosse pensar sempre que eu teria que avançar até o próximo ponto médio, depois o ponto médio do ponto médio, isso desencadearia um fato de que o movimento nem começaria, ou seja, eu não sairia do meu ponto inicial. Então, essa seria uma das ideias na qual nós tínhamos tratado já desde a antiguidade o conceito de infinito, ou seja, eu vou subdividir no segmento de reta, isso vai gerar essa contradição. Uma outra forma de apresentar esse paradoxo é a corrida entre Aquiles e a tartaruga. Vamos ver o exemplo? Então, é conhecido como paradoxo de Aquiles, e Aquiles e a tartaruga eles vão apostar uma corrida. A tartaruga sai na frente e, a partir disso, tem a hipótese da divisão indefinida do espaço, ou seja, cada vez que o Aquiles atingir o ponto que a tartaruga está, a tartaruga vai ter avançado à frente. Então, ela percorre uma nova distância. Quando Aquiles a percorrer e alcançar a nova distância, a tartaruga vai ter avançado à frente de novo. E assim sucessivamente. O que é o paradoxo nesse caso? É que, fazendo essa ideia desse movimento, seria impossível do Aquiles alcançar a tartaruga. Porém, nós sabemos que isso, de fato, não é verdade. Que em algum momento vai existir um limite tão próximo
na qual a gente vai ter que o Aquiles e a tartaruga eles vão se encontrar e ali vai haver intersecção dos dois. Então, esses são alguns fatos relacionados com esse conceito de limite, de ter um ponto muito, muito próximo na qual há o encontro dos dois sujeitos. E nós vamos agora avançar, então, nos fatos históricos e destacar outros fatos. Acompanhe comigo. Então, se nós pensarmos no período da Idade Média, nós temos aqui que durante o Renascimento, que foi um período na qual teve grande avanço científico e desenvolvimento de grandes áreas, principalmente na região da Europa, e isso despertou atividades criativas, várias áreas do conhecimento, inclusive a matemática, a arte, a literatura e vários campos das ciências. O Renascimento ele estava calcado na revalorização do conhecimento clássico e principalmente baseado na Grécia Antiga. E nesse período, uma das características foi a crença no potencial e nas habilidades humanas, como, por exemplo, o compreender o universo que os cerca. Então, lá no século XV, nós temos esse destaque em que as pessoas elas começaram a se perguntar, a se questionar sobre o universo. Eles queriam compreender como as coisas funcionam. E esse questionamento abriu o espaço para as investigações e o aprimoramento das ciências. Inclusive, foi a partir desses aprimoramentos que teve busca por soluções de equações, por exemplo, que a álgebra se desenvolveu com mais notações, com mais simbologias, e essas simbologias possibilitou o avanço de teorias e de outros fatos que promoveram o avanço e o desenvolvimento desse cálculo. Então, agora, a partir desse parecer histórico, nós vamos destacar alguns nomes que geraram contribuições para a matemática como um todo e também para o desenvolvimento do cálculo. Vamos ao quadro? Então, nós temos aqui como destaque os renascentistas. O Nicolau Copérnico foi um nome na qual ele contribuiu para esse desenvolvimento. Nós temos o John Kepler, que também promoveu desenvolvimentos, e o Galileu Galilei. O Galileu Galilei e esses outros matemáticos, eles são aí de torno do século XV e XVI, e eles também tiveram enormes consequências filosóficas por meio dos seus estudos. Uma das ideias que eles trouxeram é que a ideia de cada corpo ocupa no espaço estava sendo substituída por uma concepção de um espaço mais homogêneo e infinito. Então, eles estavam em busca de novos conhecimentos, de novas teorias. E os modelos cosmológicos tradicionais e religiosos, pouco a pouco, eram suplantados por verificações e observações. Ou seja, eles estavam investigando e promovendo também avanços científicos em várias áreas. Outros nomes que nós podemos destacar é o Michael Stifel. Ele contribuiu, por exemplo, com o desenvolvimento dos logaritmos. O Luca Pacioli, que além de contribuir para a área da matemática, contribuiu para outras áreas, como, por exemplo, a contabilidade. O Girolamo Cardano, que estudou sobre as resoluções de equações e também sobre a teoria da probabilidade. E esses estudos contribuíram para o avanço da álgebra e, consequentemente, para o avanço do cálculo. Nós temos também o Niccolo Fontana, que também estudou as equações. Ele introduziu diversas notações algébricas, buscou soluções de equações e também tratou de estudos sobre a trigonometria. Nós temos também o François Vieté, na qual ele também trabalhou com diversas contribuições para a matemática, e o René Descartes, que nós já em várias situações nós remetemos ele aos avanços, principalmente com relação à geometria analítica. Agora, nós vamos fazer um estudo a respeito da nossa situação problema. Então, nós temos que analisar a ideia de limites relacionado com a função que foi dada. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer uma análise intuitiva. Vamos ao quadro?
Então, nós temos aqui a nossa situação problema e aí foi dada uma função na qual nós tínhamos que analisar essa função. Nós tínhamos lá a relação na qual nós tínhamos associado y igual a 1 sobre x. E para cada valor de x, nós podemos determinar um valor de y. Então, aqui foram selecionados alguns pontos, nas quais nós vamos ter os pares ordenados x e y. E esses pares ordenados, eles foram associados na representação gráfica. Então, por exemplo, o ponto 0,1 décimos e 10, ele está representado nesta posição. Então, todos os pontos das tabelas, ele está representado ali na representação gráfica. Veja que essa daqui seria uma forma intuitiva. Eu marco alguns pontos e eu tenho uma ideia a respeito do que está acontecendo. Porém, se nós pensarmos no conceito relacionado com funções, então nós vamos obter a seguinte representação. Então, se eu considerar aqui a representação gráfica usando o plano cartesiano, na qual eu tenho aqui a definição da função para todos os pontos, e na qual eu tenho aqui que f de x é igual a 1 sobre x. E essa f de x aqui está associada ao valor de y, que seria o eixo vertical, e o x seria o eixo horizontal. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto de indeterminação nessa função, ou seja, o que vai acontecer? Eu não tenho uma função definida em zero. Então, nós temos aqui um problema em relação aos pontos do domínio. Nós vamos agora passar para análise na Câmara de Documentos. Nós temos aqui o gráfico, na qual está associado com essa função, e eu plotei ele aqui no GeoGebra. O que nós temos aqui? Então, se nós pensarmos no 0, 0, ele não está definido para essa função, seria esse ponto. Então, aqui eu não tenho como ter a divisão de 1 sobre 0, é uma indeterminação. Então, essa função não está definida aqui. Se eu considerar o domínio, eu tenho que excluir esse ponto do domínio para ter uma função. Se eu considerar agora os demais pontos e for analisar a questão da curva, essa curva, nós temos aqui uma assíntota, e essa assíntota, ela vai tendendo sobre o eixo do x, ela vai entendendo, mas ela vai se aproximando, observe que ela sempre se aproxima, mas ela jamais vai tocar o eixo do x, sempre vai existir um valor, por menor que ele seja. Isso acontece também em relação ao eixo do y. Então, se eu analisar aqui o eixo do y, na parte positiva, essa curva, que nós chamamos de assíntota, ela vai se aproximando do eixo do y. Por mais que nós tenhamos aqui essa ideia de que ela está chegando próximo, ela jamais vai tocar o eixo do y. Então, essa seria a ideia que nós temos aqui associada a essa função. E aqui, se nós pensarmos na parte negativa, ela é simétrica ao que está no primeiro quadrante. Então, o que está representado aqui no terceiro quadrante é simétrica em relação ao primeiro. Então, nós temos aqui que no y, na parte negativa, ela vai decrescendo e vai se aproximar cada vez mais, mas ainda assim não vai estar jamais tocando o eixo do y. E o mesmo ocorre no eixo do x. Então, veja, se nós, na situação problema, nós tínhamos que analisar essa representação gráfica e justificar. E aqui, nesse tipo de função, vocês posteriormente vão estudar a disciplina de cálculo, vocês vão ver que nós temos como analisar os limites laterais e vocês vão observar que esses limites laterais, eles são diferentes à direita e à esquerda. Então, existem vários conceitos associados que vocês vão trabalhar na disciplina de cálculo. Então, esse tipo de função foi uma das coisas que foram abordadas no estudo do cálculo, o estudo de funções representada nos sistemas de coordenadas. E isso deu origem ao estudo de limites, deu origem ao estudo das derivadas e também deu origem aos estudos de integrais. Agora nós vamos avançar e vamos conhecer a nossa próxima situação problema. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado.
Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bem, então agora nós vamos continuar com o nosso contexto da nossa situação geradora de aprendizagem a respeito da ONG e nós vamos conhecer a próxima situação. Acompanhe comigo. Então imagine que um colégio tem convidado a ONG para falar com seus alunos na Semana das Profissões e que foi realizada para o ensino médio. A coordenação pedagógica pediu que fosse abordado o tema derivadas, de uma forma simples que pudesse ser entendida não só pelos estudantes, mas também por membros da comunidade que estarão neste evento. Então, nesta reunião da sua equipe, foi sugerido o seguinte problema. Então, para estudar esse contexto relacionado com derivadas, nós vamos analisar uma problemática. Uma pedrinha lançada por uma criança verticalmente para cima. E sua posição no espaço vai variar de acordo com o tempo. Sabemos que a velocidade com que a pedra sai da mão da criança é de 1,8 metros por segundo. A altura que ela está quando foi lançada é de 1,6 metros, sendo considerada a altura aproximada da criança, mais o braço parcialmente esticado e também foi desprezado o atrito dela com o ar. Bom, vamos só interpretar essa primeira parte do problema. Então, nós temos aqui uma relação da posição com o tempo. Então, nós temos aqui uma relação entre isso, que nós podemos também associar uma informação que seria a velocidade em função do tempo, que seria de cerca de 1,8 metros por segundo. E nós temos a altura inicial da criança, essa altura é de 1,6 metros. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um ponto inicial, esse ponto inicial vai estar aqui a altura de 1,6 e aqui vai ser o lançamento da pedrinha. Então, essa pedrinha, ela vai fazer uma trajetória. Então, vamos pensar nessa trajetória. Essa trajetória vai ter uma velocidade. Essa velocidade aqui é de 1,8 metros por segundo. Além disso, nós vamos ter que pensar que ela foi lançada dessa altura inicial de 1,6, ela vai ter essa trajetória, depois ela vai decair para o solo. Então, nós vamos pensar nesse percurso dessa trajetória. Agora, dando continuidade, nós vamos continuar analisando o enunciado. O nosso referencial será o solo e a velocidade positiva para cima. O movimento, nesse caso, será uniformemente variado, com aceleração aproximada de cerca de menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Nós, nesse caso, utilizamos o sinal de menos, pois, quando a pedra deixa a mão da criança, a aceleração se opõe ao movimento. Então, esses são os dados relacionados com a nossa situação problema. Posteriormente, nós então vamos analisar essa trajetória e definir alguns elementos relacionados com as derivadas, que é comum a esse conteúdo, que é uma das partes abordadas no ensino do cálculo, e que nós temos conceito associado com a trajetória de curvas e taxas de variação. Então, dando continuidade, nós vamos destacar alguns elementos relacionados com isso. Vamos ao quadro? Então, a diferenciação ou ainda o cálculo de derivadas, esses são os termos usuais para esse tipo de análise, ele originou de problemas que envolvia o traçado de retas tangentes. E, nesse caso, também eram estudados
a determinações de valores de máximos ou de mínimos de uma variável dependente em relação a outras duas variáveis. Se nós pensarmos no nosso problema da pedrinha, ela vai fazer uma trajetória. Então, nós vamos ter aqui, nós podemos analisar, por exemplo, um ponto de máximo. E o que seria a reta tangente? Seria a reta que ia ter um ponto de intersecção com essa curva. Então, é nesse sentido que a nossa problemática, ela está associada com o conceito de derivadas ou de diferenciação. Porque nós temos uma trajetória e nessa trajetória nós podemos associar com uma função e nessa função nós podemos analisar o ponto de máximo. Então, esse vai ser o nosso contexto. Além disso, nós vamos destacar também alguns fatos históricos que levaram ao desenvolvimento dos estudos de curvas e também que posteriormente contribuíram para os estudos a respeito da diferenciação. Vamos ao quadro? Então, um dos destaques históricos é para o Apolônio. Ele nasceu na cidade de Perga por volta do século 262 a.C. e viveu por aproximadamente até 190 a.C. E nós temos aqui a representação do Apolônio. Ele também foi contemporâneo do Arquimedes, que viveu cerca de entre 287 a.C. e 212 a.C. E também foi contemporâneo do Euclides, que nós já tratamos anteriormente, que foi o Euclides de Alexandria, que contribuiu grandiosamente para o desenvolvimento da geometria. Esses três, então, o Apolônio, o Arquimedes e o Euclides, eles formam uma tríade considerada como sendo os maiores matemáticos gregos da antiguidade. E neste caso, ele estudou com o Euclides e ele também foi um astrônomo notável naquele período. E quais foram as contribuições do Apolônio? O Apolônio, ele estudou as secções cônicas. Então, nós temos aqui os cones e nós podemos fazer cortes nesses cones por meio de planos. Esses cortes, eles vão caracterizar curvas que podem ser expressas por equações. Então, veja, lá na antiguidade, o Apolônio já conseguia tratar de equações que poderiam ser associadas com o conceito de lugar geométrico. Então, aqui nós temos uma parábola que caracteriza um lugar geométrico e que isso pode ser representado no sistema de coordenadas. Nós temos aqui um outro exemplo da hipérbole, que também caracteriza um lugar geométrico e que tem uma equação associada e que também pode ser representada por meio do sistema de coordenadas. E aqui tem um exemplo da elipse. Essas são algumas das cônicas. Nós também temos aqui alguns cortes que ele estudou que não geram cônicas. Então, nós temos aqui um corte no cone que gera ponta, um corte que gera reta e outro corte que geram duas retas. Então, esses foram os estudos do Apolônio em relação às cônicas. Isso ocorreu lá na antiguidade. Se nós fizermos um avanço histórico e nós pensarmos quando que surge, então, essa sistematização do estudo dessas curvas e que isso vai gerar o sistema de representação em coordenadas que é adotado para fazer o estudo dos máximos e dos mínimos, então nós vamos ter aí um longo percurso histórico. E nesse longo percurso, um marco, novamente, é o Pierre de Fermat. Acompanhe comigo. Ele definiu, então, muitas curvas descritas algebricamente. Então, eu poderia representar por meio de uma equação. Um exemplo disso é se nós pensarmos na elipse. A elipse ela tem uma equação reduzida, por exemplo, como x ao quadrado, a quadrado, mais y ao quadrado, b ao quadrado, igual a 1. Então, essa daqui seria, usando a notação na atualidade, de uma curva descrita algebricamente. E por meio dessa equação, eu posso representar no plano cartesiano. Então, o Pierre de Fermat, ele trabalhou e estudou a respeito disso.
E, além disso, ele era advogado por formação e contribuiu em diversos outros ramos. E foi considerado o maior matemático francês do século XVII, por suas contribuições. No campo do cálculo diferencial e integral, nós temos aqui que o Fermat, ele utilizou um método que utilizava os incrementos de uma função. E ele analisava os pontos infinitesimais nas vizinhanças de um ponto. Ou seja, ele ia trabalhar com o conceito de máximo e de mínimo. Então, ele ia pegar a menor distância possível para um ponto de máximo e de mínimo. Então, aqui eu tenho o ponto A e o A mais um incremento. Eu tenho o ponto B e um incremento. Eu gostaria de analisar o limite disso, mas não exatamente o ponto, o mais próximo possível. Então, essa foi a ideia relacionada com o estudo do Fermat, e isso foi uma contribuição para o cálculo diferencial integral, porque esse é o conceito que está associado com a ideia de derivadas. Ou seja, com seus estudos, o Fermat descobriu como determinar a tangente do ângulo de uma reta tangente à curva, formado com o eixo x. E isso é o que nós vamos aplicar na nossa situação problema. Então, nós temos que analisar como que a altura varia em relação ao tempo e qual é o valor da altura máxima e após quantos segundos a pedrinha deve retornar ao solo, começar o processo de volta. Então, nesse caso, nós temos que lembrar que o movimento em questão é o movimento uniforme variado, e isso é dado por essa expressão, que o S0 aqui, ele representa a posição inicial, e a nossa posição inicial, dado no enunciado, é de 1,6 metros. O V0 representa a nossa velocidade inicial, e foi dado anteriormente que isso corresponde a 1,8 metros por segundo. E o A, então nós analisamos aqui o S0, o V0 e tem o A. O A é a aceleração, e ela foi dada no enunciado por menos 9,8 metros por segundo. Então, se nós analisarmos a estrutura dessa função, vocês vão verificar que tem um expoente elevado ao quadrado. E esse expoente elevado ao quadrado vai representar, então, uma função do segundo grau. Se nós avançarmos, então, nessa análise, o que nós temos? Se nós substituirmos os valores, então, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração, e nós simplificarmos aqui o menos 9,8 por 2, então eu vou obter essa equação do segundo grau que está associado com o movimento da pedrinha. Ou seja, se eu pensar lá na altura de 1,6 metros, onde vai começar o arremesso e a trajetória, eu vou ter aqui um movimento de uma parábola delimitada nesse espaço, e depois nós vamos considerar aqui o decaimento dessa pedrinha. Nós vamos analisar essa trajetória. Se nós acharmos o zero dessa função, então nós vamos ter que analisar essa representação. Nós vamos agora à Câmara de Documentos e eu vou representar aqui com vocês. Então, nós vamos pensar num eixo imaginário. Então, aqui nós temos a equação, 1,6 mais 1,8 está em função de t, menos 4,9 seria t ao quadrado. Se nós pensarmos, então, num eixo imaginário, nós vamos ter aqui a representação do arremesso da pedrinha. Então, seria a altura inicial na qual ela foi arremessada. E nós temos aqui o ponto de máximo. Em algum local aqui vai ser o nosso ponto de máximo. E aqui nós vamos ter um lugar que, se nós calcularmos o zero da função, seria o ponto de decaimento que nós vamos assumir. Então, nós vamos usar esse eixo como referência paralela ao eixo do x. Ok? Então, se nós resolvermos, então, achando os zeros das funções, voltando ao quadro, nós podemos determinar esse resultado. Então, calculando aqui pela fórmula de resolução da equação de segundo grau, substituindo o valor de A, B e C, então eu vou encontrar que esse t seria aproximadamente 0,42 ou menos 0,78. O que significa isso?
que no tempo positivo, nós não podemos associar o valor negativo, nós temos um momento de retorno ao solo. Ou seja, nesse ponto aqui, que vai ser associado ao nosso eixo imaginário, ele tem que corresponder a um tempo de 0,42 segundos. E se nós pensarmos no método dos incrementos, que nós vimos anteriormente, que foi descrito por Fermat, eu teria que analisar o ponto de máximo para fazer a altura máxima. Então, eu teria que pegar a função, que é S de t, e um ponto muito próximo, mas não exatamente esse ponto. Então, eu teria aqui a S de t mais h. E eu iria resolver isso, substituir no S de t, e utilizando aqui a manipulação algébrica para agrupar os termos semelhantes, substituindo no segundo membro t mais h. Então, eu vou resolver o trinômio do quadrado perfeito e também vou fazer a distributiva do 1,8 e nós vamos agrupando os termos semelhantes. Então, nós vamos deixar todos os elementos no segundo membro e igualar a zero. E nós vamos obter aqui uma outra expressão na qual eu posso pôr o h em evidência. Nessa situação, como o h está multiplicando um termo dentro do parênteses, e nós temos aqui, então, duas possibilidades, o h pode ser zero ou os elementos dentro do parênteses podem ser zero. Então, se nós já assumimos o h zero e nós compararmos a segunda parte, eu vou substituir o h por zero e vou deixar o t em evidência. E eu vou obter, então, 1,8 sobre 9,8. Isso vai ser aproximadamente a 0,18 segundos. Ou seja, quando a nossa bolinha estiver no tempo de 0,18 segundos, se nós pensarmos lá na nossa trajetória, vai ser o ponto de máximo. Então, vai ser a nossa altura máxima associada com o problema. Se nós substituirmos isso na nossa função, eu vou obter, então, o valor de 1,76 metros, que seria a nossa altura máxima. Então, veja que nós consideramos aqui a solução dessa SP e ela usa o conceito de diferenciação. Então, quando nós fizemos essa manipulação algébrica, nós estamos utilizando os conceitos de equação de segundo grau para fazer algo similar ao que acontece quando aplicamos os processos de diferenciação lá no cálculo integral. Agora, nós vamos conhecer a nossa próxima situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Bom, na nossa situação 3, nós vamos continuar analisando o problema da pedrinha anteriormente, só que agora para estabelecer o conceito de integração, o conceito de integrais. Vamos ao quadro? Então, quando nós fazemos o processo de integração, nós estamos aplicando o que nós falamos de forma inversa. Então, nós estamos estabelecendo uma relação entre o processo de diferenciação e de integração, que são duas bases do estudo do cálculo. Neste caso, então, nós vamos partir da velocidade inicial e da aceleração da gravidade para determinar a posição da pedrinha ao longo do tempo. Ou seja, então, nós vamos analisar duas funções e ver as relações que podemos estabelecer entre elas. Bem, antes de fazermos essas análises, nós vamos destacar mais alguns fatos históricos relacionados com o desenvolvimento do cálculo. Então, nós vamos agora destacar alguns matemáticos que são tidos como desenvolvedores e descobridores do cálculo diferencial integral. Vamos ao quadro?
O primeiro destaque, então, que nós damos é que lá na antiguidade nós já temos registros no papiro de Hyde, na qual já tinha a ideia do cálculo da área sobre a curva. Essa ideia da área sobre a curva, ela está associada com a ideia de integração. Então, veja, da antiguidade já se tinha uma noção intuitiva desse conceito. Agora, avançando nos períodos históricos, nós destacamos os Isaac Barron e Isaac Newton e também o Leibniz, principalmente o Newton e o Leibniz, que exploraram a relação entre diferenciação e integração e que também desenvolveram essa área do conhecimento e, em particular, o Isaac Newton e o Leibniz, eles são considerados como os precursores e inventores do cálculo. Então, nós vamos falar, em particular, desses dois matemáticos e suas contribuições para essa área do conhecimento. Vamos iniciar, então, falando a respeito das contribuições do Isaac Newton. Vamos ao quadro? O Isaac Newton, ele viveu numa época na qual as ideias como corpos celestes, eles poderiam estar sujeitos às mesmas ideias, às mesmas leis dos corpos terrestres, e que isso poderiam ser compreendidas mediante a matemática. Então, ele, além de ser matemático, desenvolver os estudos para o cálculo, ele promovia o estudo dos astros e ele também foi um físico notável. Então, ele teve grandes contribuições, não só para o desenvolvimento da matemática, quanto para o desenvolvimento das outras áreas. Inclusive, ele, nos seus estudos a respeito do cálculo, ele promoveu grandes avanços e chegou a fórmulas, a deduções, a teoremas a respeito da diferenciação e da integração. Dando continuidade, nós temos aqui um destaque dos seus trabalhos. Ele, além de estudar matemática, ele investigou sobre a teoria da luz. Ele também buscou uma forma de transformar metais em ouro. Ele construiu um telescópio de espelho altamente eficaz e de tamanho reduzido, que foi uma grande invenção para a sua época. E nós temos a seguir um destaque para as suas obras. Então, nós temos aqui algumas das suas obras. A primeira trabalhando com o conceito de infinito, depois a segunda trabalhando com os métodos das fluxões, na qual é abordado a ideia de diferenciação. E depois nós temos aqui um tratado da curvatura, na qual se trabalha com o conceito de integral e princípio, que é uma publicação dele que aborda vários conceitos relacionados com a área do cálculo. Ou seja, ele teve várias contribuições para essa área da matemática. Em relação às suas características dos trabalhos desenvolvidos, ele já adotou a notação XY na descrição de uma curva, na representação gráfica, que ele utilizou isso, que foi introduzido lá por Descartes, e usava isso entendendo como abscissa e ordenada, usando esses termos, XY e termos abscissa ordenado, pensando na notação atual. Ele tinha suas próprias notações. No caso também dos eixos, eles eram traçados de modo usual e em posição retangular. Então, ele já usava a representação gráfica por meio dos sistemas de coordenada. Ele não tinha um símbolo especial para denotar o processo de integração. Então, ele ainda não tinha definido uma notação específica. E ele utilizava um ponto para as fluxões. As fluxões está associado com as taxas de variações, que era um dos conceitos associado com a ideia de diferenciação. Um outro matemático que nós vamos destacar é o Leibniz, e ele também desenvolveu seus estudos a respeito do cálculo. Eles desenvolveram separadamente, sem ter um contato, então, e ambos chegaram a técnicas de derivação e integração simultaneamente.
E só que tiveram uma briga ali por causa da autoria e hoje, na atualidade, ambos são considerados como os desenvolvedores e precursores do cálculo. Então vamos conhecer mais a respeito do Leibniz. Ele é formado em Direito e ele também foi bastante interessado na matemática. Ele investigou, além do cálculo, sobre os números binários e explorou também a teoria dos determinantes, que é aplicada também na álgebra linear. O Leibniz, ele propôs uma linguagem simbólica. Então, parte da nossa simbologia que nós utilizamos na atualidade é devido aos seus trabalhos. E também ele introduziu um processo de raciocínio lógico e argumentativo nas suas demonstrações. Ele teria certas regras lógicas que se forem garantidas e obedecidas, o argumento estaria correto. Então, esse é um princípio adotado nas formas de demonstrações matemáticas, que são bastante utilizadas na atualidade e que é uma forma de justificar as proposições e as sentenças. E quando isso acontecia, uma vez traduzido um problema para uma linguagem simbólica, as aplicações dessas regras conduziriam à sua solução. Então, ele já tinha uma forma formal de abordar a matemática. Com relação aos conceitos de cálculo, nós temos aqui a ideia de diferenciais. Então, ele já trabalhava com o cálculo diferencial, ele trabalhava com diferenças infinitamente pequenas entre dois valores consecutivos. Ele trabalhava com a ideia de integrais ou soma de áreas de retângulos infinitamente pequenos, ou seja, então ele estava lidando com a ideia de área da curva. Porém, ele não tinha um intervalo para a integração. E, desta forma, as suas fórmulas não explicitariam as constantes de integração, que é algo que é aplicado na atualidade. Agora, nós vamos analisar, então, as nossas funções associadas com a nossa situação-problema. E essas funções nós vamos buscar relacionar com esses conceitos de integração e diferenciação. Então, vamos ao quadro? Então, nós temos aqui que quando nós vamos determinar a velocidade da pedrinha, nós podemos ter uma função dada por 1,8 mais 9,8t. Nesse caso, se nós fizermos o processo de integração, então nós temos o símbolo de integral. Esse símbolo de integral foi introduzido por Leibniz, na qual eu posso realizar a integral da função. Vocês vão ver isso posteriormente na disciplina de cálculo. E quando você faz a integração dessa função, você vai obter ela sendo uma função de primeiro grau, uma função polinomial de primeiro grau, você vai obter uma função quadrática, ou seja, uma função de segundo grau. Nesse caso, nós podemos entender que essa função do primeiro grau, ela está associada à função que fornece a posição da pedrinha. Ou seja, pelo método do Leibniz, como ele não tinha um intervalo definido, nós não conseguiríamos determinar o S0, que se nós pensarmos lá na nossa função da problemática anterior. E nós conseguiríamos, pelo método que o Leibniz estudou, determinar a função 1,8t menos 4,9t ao quadrado, ou seja, a função que seria integral dessa anterior, com uma constante indefinida. Porém, com os dados do nosso problema, nós temos que a função com a S0 definido seria 1,6 mais 1,8t menos 4,9t ao quadrado. Então, as contribuições do Leibniz e do Newton em particular, e de vários outros, deram origem a essa área do conhecimento e aos métodos que nós conhecemos na atualidade, como parte do cálculo integral e diferencial. Agora nós vamos dar continuidade para a nossa próxima situação-problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira.
Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bem, nós vimos anteriormente, então, os assuntos relacionados com o conceito de limites, com o conceito de derivadas e com o conceito de integrais. Esses tópicos que foram desenvolvidos no decorrer dos séculos, eles são tratados atualmente estritamente no ensino superior. Então, não vou calcular o limite de uma função lá na educação básica, ou a derivada ou a integral. Porém, você como professor da educação básica precisa dar suporte para o aluno que vai ingressar, por exemplo, num curso de engenharia ou ainda num curso de física. Existem várias áreas do conhecimento na atualidade que demandam do conhecimento do cálculo integral e diferencial. Esse conhecimento que foi desenvolvido ao longo dos últimos 180 anos, ele proporcionou, por exemplo, o avanço das tecnologias, então técnicas construtivas, enfim, o cálculo, na atualidade, ele é base para essas ciências, inclusive para outras áreas, como a medicina, como a automação, enfim, várias áreas utilizam-se como base essa área. Então, agora nós vamos para uma situação problema, na qual nós vamos buscar relacionar quais são os conteúdos da educação básica que podem ser associados com essa ideia de limite, de derivadas e de integrais. Então, vamos conhecer a próxima situação problema. A ONG realizará uma palestra sobre o tema função para professores da educação básica. E foi sugerido pela equipe utilizar um exemplo prático, convidando os professores a pensar o que ocorre quando tomamos um táxi que cobra R$ 3,80 de bandeirada em um determinado horário, mais 15 centavos, em média, por quilômetro rodado. A ideia é tentar associar os elementos concretos dessa situação aos elementos abstratos da definição de função. Bem, nós temos então que o conteúdo de função, ele é um conteúdo estruturante da educação básica e o conteúdo de função, ele demanda conhecer, por exemplo, a teoria de conjuntos. Esse conteúdo estruturante, ele é ensinado lá no primeiro ano do ensino médio, às vezes introduzido anteriormente no 9º ano, e percorre não só funções polinomiais, mas, por exemplo, funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas. E o cálculo diferencial integral, ele está baseado nas funções e também na teoria de conjuntos, no estabelecimento do que é um domínio, do que é uma imagem, do que é um contradomínio e das relações entre isso. Então, nós vamos agora averiguar mais sobre esses conceitos. Vamos ao quadro? Segundo o Ives, a moderna teoria, a matemática dos conjuntos, é uma das mais notáveis criações do espírito humano, devido ao arrojo fora do comum de algumas de suas ideias e devido a alguns dos métodos de demonstrações singulares aos quais deu origem a teoria dos conjuntos. E indiscutivelmente fascinante. Ela enriqueceu, tornou mais claro e generalizou muitos domínios da matemática e o seu papel de estudo fundamental, de estudo dos fundamentos da matemática é essencial. O que essa situação nos traz? Que a partir do momento que houve a sistematização da teoria dos conjuntos, nós fundamentamos as diferentes abordagens que existiam, então nós conseguimos ter uma base para demonstrar com rigor matemático muitos dos paradoxos que existiam puderam ser resolvidos por meio da teoria dos conjuntos. Então, vamos saber mais a respeito disso. Vamos ao quadro? Então, dentre os marcos históricos, nós temos aqui o Peano, que em 1889 ele define os axiomas para a aritmética. Nós temos um destaque do Cantor, que de 1867 a 1871, ele define a teoria dos conjuntos e prova a existência de conjuntos infinitos
e com cardinalidades diferentes. Também trabalha com o conceito de números cardinais e transinfinitos. Então, essa teoria dos conjuntos, ela consegue tratar daqueles conceitos de infinitos que antes não tinham uma definição muito precisa. Um dos paradoxos que surgem com essa tentativa de definir sobre conjunto ficou conhecido como o paradoxo do barbeiro. Vocês podem investigar, na qual há novamente sentenças e que ela se contrapôs, gerando algumas contradições a respeito da base da teoria dos conjuntos. E isso foi proposto por Bertrand Russell em cerca de 1872 a 1970, foi o período na qual ele viveu, mas em 1992, em contraponto a uma tentativa do Frege, ele trabalhou com esse paradoxo, dando continuidade aos trabalhos do Cantor. Então, aqui nós temos uma imagem na qual nós temos aqui o Frege. O Frege, ele baseava tudo nos seus estudos nos princípios da lógica, e o Russell também, ele faz alguns estudos baseados na teoria dos conjuntos e nos princípios da lógica, e ambos eles tentam justificar e fundamentar a matemática. Para nós resolvermos a nossa situação-problema, então nós vamos recorrer ao conceito de função. Então, eu trago aqui para vocês uma definição. Sejam A e B dois conjuntos quaisquer, a função de A em B, denotada por f de A em B, é uma terna de f de AB, onde f é uma relação de A em B, satisfazendo as seguintes condições. Eu tenho o domínio da função igual ao conjunto A, ou seja, para qualquer x e A, existe y em B, tal que a terna x e y está na função. E nós temos aqui a segunda, seja x relacionado com y relacionado com z, então y é igual a z. Então, essa definição, ela é formal, ela usa como base a teoria de conjuntos. Aqui está associado a ideia de domínio para a definição de função. Usualmente, não é apresentado esse tipo de definição nos livros didáticos. Nos livros didáticos, nós temos uma abordagem mais informal, começa a introduzir essas ideias relacionadas à teoria de conjuntos, aos conceitos de função por meio de diagramas, por meio de exemplos particulares. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo que é usualmente abordado nos livros didáticos. Vamos ao quadro? Então, nós temos aqui, um desses exemplos é que nós podemos ter a representação da f de A em B, na qual o A seria o conjunto de partida, o B seria o conjunto de chegada. Para cada elemento nesse conjunto de partida, eu tenho uma associação pela função e vou ter um resultante no conjunto de chegada. Então, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. Então, essa seria uma das representações usuais nos livros didáticos. E tem outras formas de contra-exemplo. Por exemplo, se eu colocar G de A em B, não é uma função. Então, nós temos aqui o conjunto de saída e o conjunto de chegada. Se eu considerar aqui esse ponto de saída, eu tenho que não é uma única associação. Para a mesma regra, tenho duas relações sendo feitas. Então, isso é contraditório à definição de função. E também, como na definição fala que para cada elemento do domínio é preciso tem que satisfazer a lei de formação, então aqui nesse outro exemplo, H de A em B também não é uma função. Por quê? Então, se eu considerar aqui essa representação, eu tenho um elemento aqui no domínio que não está com a lei de formação definida. Então, se eu pensar que aqui é o domínio, aqui é o contradomínio, e tem um elemento que não satisfaz a lei de formação no domínio, então não vamos ter um caso para a função. Se nós voltarmos, então, agora à nossa situação-problema, então nós vamos ter que analisar, dentro do contexto apresentado, uma função. E essa função, normalmente, é abordada no primeiro ano do ensino médio e é uma função polinomial do primeiro grau. Então, nós vamos ver agora a representação gráfica dessa função. Vamos ao quadro? Então, a primeira coisa que nós precisamos analisar é que nós temos a variação do preço da corrida em função do preço. Então, se nós considerarmos aqui o quilômetro rodado,
Então, vai ser em função do espaço percorrido. Então, vai ser em relação quilômetro e preço. Então, se eu considerar aqui o quilômetro percorrido, para cada espaço, para cada percurso, eu vou ter um preço diferente. Então, no caso, se eu tiver o quilômetro zero, mas eu já precisei acionar o veículo, então eu vou ter que pagar pelo menos a bandeirada, ou seja, para F de zero, eu teria aqui o R$ 3,80. Se eu percorrer 1 quilômetro, então o valor vai ser R$ 3,95. Isso seria o valor da bandeirada mais 15 centavos por quilômetro, ou seja, 1 quilômetro vezes 15. E 2, nós temos aqui 4,10. Isso decorre da bandeirada mais 30 centavos, que é decorrente de 2 vezes 0,15. Então, nesse caso aqui, nós podemos ter um processo de generalização, na qual você pode traduzir isso para uma linguagem algébrica e construir com o seu aluno o conceito de função. Então, como nós vimos anteriormente, as funções, elas são base para o desenvolvimento do cálculo e elas precisam ser trabalhadas. E esse tipo de atividade, nós conseguimos ver um padrão que se repete. Então, observe, nós temos sempre um valor inicial, que é o R$ 3,80. Então, isso daqui vai ser a nossa constante. E para cada percurso que nós realizamos, o 0, o 1, o 2, o 3, nós temos também um valor associado. Vamos retomar as anotações. Então, vamos analisar então agora somente os quilômetros dados e a sua relação com a função para estabelecer uma generalização. Eu tenho o 0 aqui. O 0 multiplica 15. Eu tenho 1 quilômetro multiplica 0,15. Eu tenho 2 quilômetros, isso multiplica 2 vezes 0,15. 3 quilômetros, 3 vezes 0,15. Então, eu posso usar esse tipo de situação-problema para conduzir o nosso aluno, um estudante lá da educação básica, a desenvolver o pensamento algébrico, a entender a relação de função e chegar a esse processo de generalização, que y é igual a R$ 3,80 mais x que multiplica 0,15. Uma vez realizado isso, eu posso fazer a mudança de representação. Parece trivial fazer essa função e traduzir para um gráfico, mas para um aluno lá da educação básica que não sabe o que é um plano cartesiano, que não sabe o que é um par ordenado, então ele pode ter dificuldade de associar. Então, por exemplo, nós temos aqui os pares ordenados, 0 e 3,8, teria um ponto. Nós temos aqui outro par ordenado, 1 e 3 é 95. Quando nós temos decimais, a gente pode separar por ponto e vírgula. E vários outros pontos. Então, aqui só são alguns dados. Mas se a gente considerar a função, a lei de formação aqui, y igual a 3,80 mais x que multiplica 0,15, então isso vai dar origem à equação da reta. Se nós entendermos que que tem continuidade, ou seja, a função está definida para todos os valores do domínio, então, para cada ponto dessa reta, eu vou satisfazer a função dada. Então, aqui nós temos aplicado o conceito de funções e também a representação gráfica, na qual, se eu tomar um ponto qualquer no gráfico, eu posso verificar o valor de x, o valor de y e associar com um par ordenado. E utilizar isso para ensinar esse conteúdo estruturante e relacionar e trabalhar com essas mudanças de representação. Então, veja, nessa última citação-problema, nós fizemos, depois de nós tratarmos de todos os conceitos relacionados com a história do cálculo e com os seus principais temas, que são limites, derivadas, integrais, então nós demos uma abordagem relacionada com a teoria de conjuntos, que foi algo que fundamentou a matemática e que levou ela a ser construída da forma na qual nós ensinamos atualmente na educação básica. E essa abordagem a respeito de função nos remete a entender quais são os conteúdos lá na educação básica que estão associados com o cálculo, e nós podemos utilizar a história do cálculo para justificar esse conhecimento que hoje é aplicado. Então, agora nós vamos dar continuidade para nossas próximas situações. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá?
Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bem, dentre todos os aspectos já abordados na disciplina, nós podemos recorrer, então, à história para justificar alguns dos conhecimentos que existem na atualidade. E nós vimos, como a nossa temática de hoje é sobre a história do cálculo, nós vimos então que o cálculo ele é muito importante na área atualmente. Posteriormente ao desenvolvimento do cálculo, a sua sistematização, nós tivemos também o desenvolvimento de outros ramos, como por exemplo a análise matemática, as estruturas algébricas. Elas, com o desenvolvimento de uma grande área, outras vão sendo sistematizadas e vão se desenvolvendo. Então, nós vimos assim, que a história da matemática, ela tem uma trajetória na qual se inicia por meio de atividades empíricas, nos quais nós temos ali atividade pela descoberta, resolução de situações cotidianas, as situações práticas que levam ao desenvolvimento do conhecimento e surgem lá ideias sobre a álgebra, ideias sobre a geometria, ideias sobre o sistema de numeração. Com o desenvolvimento das ciências em geral, a matemática também se desenvolve e há um processo de abstração, um processo de generalização, há buscas de resoluções de equações, por exemplo, as resoluções de equações de segundo grau, as resoluções de equações de terceiro grau. Isso gera alguns conhecimentos que fazem com que a álgebra ela tenha a utilização da simbologia, faz com que a geometria passe a ter esse caráter algébrico, que as curvas possam ser escritas por meio de equações, e tudo isso culmina em fatores que propiciaram a descoberta dessa área do conhecimento. E o Newton e o Leibniz, eles tomaram posse desse conhecimento existente e cada um, da sua maneira, ele desenvolveu a sua forma de fazer o cálculo diferencial integral. O Newton, ele utilizava o método das fluxões, na qual ele fazia a análise da trajetória do ponto num gráfico cartesiano, e isso ele conseguia lidar com o conceito de derivada. Ele também avançou com seus estudos e conheceu algumas técnicas específicas para calcular as integrais. O Newton também ele já era mais rigoroso com relação às notações e também desenvolveu notações específicas, notações que o Leibniz propiciou também, são utilizadas na atualidade. O símbolo de integral, o símbolo de derivada, que hoje é utilizado no cálculo, é herança do Leibniz, devido ao seu rigor, à sua formalidade. Então, agora eu trago uma questão para nós sintetizarmos essa discussão e nós vamos tratar disso. Quais são as diferenças entre o cálculo do Newton e do Leibniz? Então, eu trago alguns pontos para serem destacados. Por exemplo, eles tinham concepções distintas em relação às quantidades variadas. Então, o Newton ele não tinha um rigor, então, né, em relação à sistematização. O Leibniz, pelo contrário, ele já tentava fundamentar por meio de proposições lógicas e fazer um método dedutivo para suas resoluções. Outro ponto de diferença são os conceitos fundamentais da fluxão e da diferenciação. A fluxão está relacionada com taxas de variação
E essas taxas de variação são bases para o processo de diferenciação. Então, cada um tinha o seu método específico para tratar disso. Outra diferença que nós podemos destacar é a concepção de integral. Nós temos também que essa concepção de integral deu origem ao teorema fundamental do cálculo, na qual eu consigo associar uma função, uma vez que eu apliquei a derivada, eu posso aplicar novamente a integração e relacionar uma função com a outra. Então, eles tinham concepções a respeito disso. E também com relação a quantidades infinitamente pequenas. Então, veja que a ideia do infinito foi uma das bases para se trabalhar com as temáticas relacionadas com o cálculo diferencial e integral. Foi fundamental o conceito de infinito. Com relação à notação, então, o Leibniz ele era mais rigoroso, tanto que, por exemplo, quando nós usamos o símbolo de integral na atualidade, esse símbolo ele já utilizava nos seus trabalhos na época que ele desenvolveu essa teoria. E também o papel das figuras nas fórmulas. Cada um tinha a sua própria representação. Não havia uma padronização nessa época. Então, esses são alguns aspectos relevantes que nós temos a respeito das contribuições de ambos. Agora nós vamos para um momento de dúvidas e discussões. Bem, pessoal, algumas das dúvidas são referentes à abordagem dada na nossa aula de hoje. Os fatos históricos são os pontos mais relevantes na história do cálculo. Então, nós optamos no desenvolvimento da nossa aula dar ênfase para esses fatos e também abordar sobre como foi o surgimento dessa disciplina, deste ramo de conhecimento da matemática. Então, no desenvolvimento, são aplicados algumas situações, problemas que envolvem o cálculo diferencial integral, porém, elas só são meios para nós tratarmos da história, que é o nosso foco na nossa disciplina. Então, no decorrer dos seus estudos, então procurem se atentar para os fatos históricos, quais foram as áreas dos conhecimentos que foram desenvolvidas e quais são os matemáticos que contribuíram para isso. Então, agora nós vamos finalizar a nossa aula com o nosso vídeo de encerramento. No Renascimento Cultural, período de resgate da cultura grega vivido pela Europa no século XVI, os estudos com elementos infinitos e infinitesimais ganharam corpo graças ao advento da geometria analítica criada por René Descartes. Essa nova geometria, ao associar elementos geométricos com relações algébricas, fez com que o cálculo diferencial e integral se desenvolvesse. A noção de limite ainda era utilizada de maneira informal, mas muito próxima da maneira como tratamos hoje. Também no Renascimento, após o surgimento da geometria analítica, dois problemas fundamentais foram tratados de maneira mais sistemática, dando origem à diferenciação, ou cálculo de derivadas, e ao cálculo integral. São eles a determinação da reta tangente à curva de uma função e o cálculo da área entre essa curva e o eixo x. O matemático francês Pierre de Fermat, que se destacou na teoria dos números, também forneceu importantes contribuições para o desenvolvimento da diferenciação. É dele a interpretação de que quanto mais nos aproximamos de um ponto sobre qualquer curva, mais ela irá se parecer com uma reta. O cálculo de áreas, como se sabe, é muito anterior ao período grego clássico. Os egípcios e babilônios que viviam à margem de rios tinham razões bastante práticas para o desenvolvimento de estudos nesse ramo. Por essa razão, assume-se que dentre os assuntos tratados no cálculo, a integração, ainda que de maneira informal, talvez tenha sido um dos conceitos mais primitivos. Foi no século XVII que dois dos principais conceitos do cálculo foram compreendidos como processos inversos por Newton e Leibniz. Eles descobriram, entre outras coisas, que o processo de integração é o caminho oposto à diferenciação. A partir daí, esses dois processos não puderam mais ser dissociados. Dessa forma, ao incluir mais tarde a noção de limite a essa discussão, o cálculo diferencial e o cálculo integral estavam quase estabelecidos. Faltava compreender um pouco melhor a ideia de função, já que o cálculo se preocupa fundamentalmente em estudar a relação de dependência entre duas ou mais variáveis.
Para que esse conjunto se solidificasse, era necessário um suporte importante oferecido no final do século XIX pela teoria dos conjuntos de Cantor. Essa teoria passou por muitas provações até se tornar, ao lado da lógica, um dos 2 pilares da matemática moderna. Assim, o cálculo diferencial e integral estava finalmente estabelecido, oferecendo recursos para o avanço tecnológico que experimentamos nesses últimos tempos. E esse é só o começo. Pesquise mais sobre a história e a aplicação do cálculo. Mantenha-se sempre atualizado, combinado? Até mais!